agora a gente vai para o modelo matemático, onde agora a gente já viu o modelo de receita, a gente já viu o nosso modelo de dados, e no modelo de matemática a gente começa a entender isso melhor em números. Então aqui tem um pouquinho de conta, que você pode estar se assustando aí um pouquinho, mas que não precisa se ater muito aos esses símbolos, essas questões, é mais entender a ideia que está por trás. Aqui no modelo matemático, a gente vai trabalhar muito com o modelo não linear. E aqui a gente vai estar falando muito sobre essas formas, sobre essas questões, mas não precisa se ater tanto a isso. Isso aqui é mais uma parte de representação, tenta se ater mais à ideia. E o principal ponto aqui é da gente ter uma visão de não linearidade. Ou seja, dificilmente você vai pegar um projeto que ele cresce no 1 mais 1 é igual a 2. Geralmente você vai ter um decrescimento marginal de rendimento, ou seja, o projeto ele vai estar atuando assim, depois um modelo de expansão assim, que é o que a gente vai ver ali na parte do modelo de growth, que são os modelos em S, onde você tem uma taxa de crescimento acelerada, depois entra num platô, depois volta uma taxa de crescimento acelerada, à medida que você vai rompendo essas barreiras. E aqui a gente tem um modelo de aquisição e um modelo de retenção, que a gente volta lá no que a gente estudou, deixa eu puxar aqui, nesse slide aqui. Então, o modelo de aquisição e o modelo de retenção, ele funciona mais ou menos como desse slide. Você percebe que o modelo de aquisição, ele tende a ser mais linear aqui, ou seja, ele tende a ser mais... tem um efeito de composição que vai depender do seu time de vendas, vai depender do seu time de aquisição e vai funcionar uma coisa mais linear, não vai ter um salto muito grande. Mas, ali, quando a gente adiciona o elemento da retenção, a gente começa a ter esse efeito potencial, que é esse efeito não linear, que é o que está acontecendo aqui, né? Que é essa subida de régua, onde ela começa a entortar para cima. Então, quando a gente fala do modelo de aquisição e modelo de retenção, a gente precisa ter isso em mente. Vou voltar para lá. Então, o modelo de retenção e expansão, que é o nosso lado direito, ele tem um crescimento que ocorre ao longo do tempo. Então, ele depende muito dessas taxas de conversão. Se você retém mais, expande mais, independentemente do volume que você está adquirindo, ele começa a dar essa variação ali na sua taxa de crescimento. Já o modelo de aquisição, ele depende muito de volume. Você precisa de ter um volume para ter um modelo de aquisição que ele seja fluido. Porque se você não tem volume, você não vai conseguir estar tendo aquelas taxas de fechamento. Quando a gente olha aqui, por exemplo, a matemática desse caso, a gente vai ver como que essas variações impactam o resultado do processo. Então aqui, por exemplo, a gente tem as nossas taxas, que são os CRs, são as nossas taxas de conversão, e a gente tem aqui os volumes que estão entrando em cada etapa, né? Desde um prospect até a nossa parte de ARR, por fim aqui a nossa parte de venda. Então aqui, por exemplo, se eu tenho um volume maior e uma taxa maior, eu, claro, vou ter um resultado maior. Mas, se eu tenho pequenas variações na minha taxa, eu começo a ter um impacto grande aqui no meu resultado final. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes a gente tenta simplificar muito o processo. Então, quantos leads eu gerei, quantas vendas eu fiz? E às vezes tem uma coisa ali no meio que não está tão legal. Então, pode ser, por exemplo, que estou gerando 100 leads e estou tendo 50 vendas, e no outro mês gero 100 leads e eu tenho 30 vendas. Eu posso olhar para isso e pensar, vou ter que gerar mais leads. Mas o que pode ter acontecido aqui dentro? Pode ser que eu tenha diminuído uma taxa de qualificação. Tipo assim, o lead que eu gerei não teve a mesma qualidade. Ou pode ser que aconteceu um efeito adverso que gerou uma taxa de cancelamento grande. Tipo, teve um evento do nosso setor que a galera não conseguiu comparecer na reunião. Então, justificando aqui, por exemplo, a nossa taxa de fechamento sendo menor. Então, preciso de olhar essas taxas para estar entendendo melhor esse processo. Porque qualquer taxa que eu mexo aqui, então, por exemplo, se eu vou de 10 para 11, se eu vou de 13 para 14, eu vou ter um impacto grande aqui na ponta do processo. Então, quebrar esse projeto, quebrar essa questão dentro desse processo, dentro de cada uma dessas taxas, e entender ela por si só, entender onde estão os nossos gargalos e as nossas variações, principalmente, vai te dar munição para ter um projeto mais redondo. Vai te dar mais argumento para conseguir entender como gerar mais impacto naquele projeto. Porque se eu consigo ver que tem uma variação numa taxa de conversão de determinada etapa, eu consigo entender o porquê, eu consigo corrigir aquela situação. Eu consigo voltar aquele processo para o normal. E se eu consigo também manipular aquela taxa, ou seja, testar teses para aumentar aquela taxa de conversão dentro daquele momento, eu consigo também ter uma expectativa de crescimento da minha base com o mesmo número de volume que está vindo da aquisição, com o mesmo número de volume que está vindo de leads.
Então, entender essas taxas, manipular essas taxas e testar isso ao longo do tempo é o growth. Então, o growth nada mais é do que a gente está buscando aumentar essas taxas para ter uma conversão maior, para ter um resultado melhor. Então, está sempre testando alguma coisa em cada etapa dessas para estar aumentando esse volume, é o que de fato vai ter impacto no projeto. Então, aqui alguns conceitos que a gente tem, a parte de GRR e NRR, onde a gente está falando assim, o RR está mais focado na retenção e o NRR ele vai considerar ali a expansão que a gente teve dentro do projeto e o churn que a gente teve dentro do projeto. Então, tem uma receita recorrente, que pode ser 100, por exemplo. Eu vou descontar o churn que eu tive dessa receita recorrente de 5, por exemplo, um churn de 5%. Então, eu teria 95% dessa base recorrente. Só que dentro dessa base minha, para os mesmos clientes, eu vendi mais 7 mil recorrente. Então, apesar de eu ter tido um churn, dentro daquela mesma base, eu aumentei minha receita. Ou seja, eu tive uma receita líquida, uma variação de receita líquida positiva dentro da mesma base. Ou seja, eu vou ter um NRR positivo, uma variação de NRR positivo. Então, o NRR é a nossa receita líquida retida, o GRR é a nossa receita bruta retida, onde eu desconsidero a expansão, e o LTV é o tempo de vida médio que o nosso cliente traz, a receita média que ele traz ao longo do tempo. Então, o NRR eu vou então considerar o MRR que eu comecei, mais os upsell, menos o downsell, menos o churn. E o GRR eu vou só desconsiderar os upsells. Eu vou ter só o MRR que eu comecei, menos o churn, menos os downsells. Então, em resumo, aqui, a parte da aquisição ela é um pouco mais aberta, né? Ela tem um lucro um pouco mais aberto, onde vai estar trazendo volume para dentro do nosso fluxo. E a parte de retenção ela vai estar fazendo com que a gente feche esses loops que estão abrindo. Então, a gente vai estar buscando mais indicações, a gente vai estar buscando mais expansão, e a gente vai estar tentando, dentro da parte de retenção e expansão, otimizar esse processo de aquisição. Novamente, se a gente tem uma parte de retenção e expansão que ela está furada, que ela não está funcionando, a aquisição ela vai ter uma deficiência ao longo do tempo, porque ela tem uma variação que ela vai ficando mais cara. Então, tem um custo que ele vai aumentando. Então, se eu tiver uma coisa que eu estou tendo um prejuízo, por exemplo, na parte de aquisição e a retenção não consegue reverter esse prejuízo, a gente arrisca até falir o negócio. Então, ainda nesse tópico, quando a gente fala aqui de aquisição, a gente está olhando volume, então a gente está olhando lead, oportunidade, o que está entrando. Retenção e expansão, a gente já começa a olhar mais número, porque, por exemplo, para a gente, tanto faz se é 10 ou 11 clientes, mas se a gente tem uma variação positiva, por exemplo, perdi um cliente, mas aumentei minha receita recorrente. Então, o meu NRR ele vai ser positivo. Então, a gente para de considerar tanto o logo, né, a parte unitária, e começa a olhar mais para a receita. Ali na aquisição, a gente está falando também de velocidade e eficiência operacional, ou seja, se eu consigo diminuir meu ciclo de venda, eu consigo ter um impacto mais positivo dentro do processo. Se eu consigo otimizar essas taxas de crescimento, eu também consigo ter um impacto positivo dentro do meu projeto. Já quando a gente olha para retenção e expansão, a gente está falando sobre estar expandindo esse projeto por mais tempo, tá fazendo com que esse projeto fique mais aqui e que traga mais receita para dentro da empresa. Aqui mais alguns conceitos. Então, quando a gente traz sobre a parte da aquisição, a gente tem um atrito, ou seja, ela vai diminuindo à medida que ele tromba. Então, sair de uma parte para outra, eu vou diminuindo aquele número de pessoas que entrou. Então, de prospect para MQL é menos pessoa, de MQL para SQL é menos pessoa, de SQL para reunião agendada ou para oportunidade vai ser menos pessoa também. Então, sempre que eu tenho uma etapa, eu vou diminuindo aquele processo. Já quando a gente está ali na retenção, a gente tem um efeito de acumulação. Então, todo mês eu quero ter uma receita recorrente acumulada maior do que o do mês anterior. Eu quero expandir aquela minha base de clientes. Então, um pouco sobre essa visão. Então, aqui a gente vai ter um caso bem legal para estar entendendo esse modelo matemático melhor, que acho que essa parte que se tem algo para gravar desse módulo, dessa aula, é essa parte aqui, que é o caso Netflix. Então, ele começa ali só com o modelo, que é o modelo básico ali de $8 por mês em 2007. Já em 2013, ele começa a ter dois modelos diferentes. Ele tem o Premium e o Standard. E cada um desses modelos, ele tem um modelo de mercado diferente, uma forma diferente de estar lidando, e cada um vai agregar de uma forma diferente para a receita. Então aqui a gente já tem um saltinho aqui da receita, que ela sai daqui para cá. E aí ela começa a ter algumas escalas, ou seja, eu tenho um aumento de preço aqui do Premium, eu vou ter um aumento de preço aqui do Standard também.
E cada aumentinho de preço desse vai gerando um empilhamento na receita do negócio que vai estar fazendo com que a curva ela comece a se tornar exponencial. E ali por volta de 2019, eles colocam mais uma linha de produto que também soma com isso. Então a gente tem uma linha que vai se tornando cada vez mais exponencial, porque ela vai tendo um ampliamento de receita. E os outros produtos que vão entrando para estar agregando com isso, auxiliam isso dentro dessa frente. Então, entender o público, entender a disponibilidade, a disposição a pagar desse público para cada tipo de modelo é importante também, porque aqui a gente vai ter 3 produtos que são muito similares, mas que resolvem uma dor um pouco diferente desse mesmo público. Então, o Premium ele vai ter algumas coisas que o Standard não tem, que vai ter algumas coisas que o Basic não tem. E todos esses 3 produtos vão estar contribuindo para a receita total, que é essa trendline aqui, que começa a ter um caso exponencial.